Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas para o segundo episódio das Dicas do Professor João Domingues. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Nós tratamos o assunto de férias, os percentuais de férias do titular e do substituto, onde eu posso colocar as férias na planilha de custo do titular e do substituto. Nesse nosso segundo episódio, nós iremos continuar falando de férias, mas com uma outra abrangência. A primeira pergunta que eu faço para você é: você, fiscal de contrato administrativo, você tem um contrato de apoio administrativo, secretariado, motorista, copeiragem, o empregado sai de férias e você, né, você, administração, não quer a substituição do empregado de férias, você sabe o que vai glosar da empresa? Essa é uma dúvida recorrente nos cursos de planilha de custo que eu ministro. Alguns acham que eu posso glosar o posto, porque o serviço não foi prestado. E a gente vai entender que essa opção está errada. Ela está errada porque, ainda que você não tenha você não tenha prestação de serviço, a administração deve continuar provisionando férias, adicional de férias, 13º para o segundo período aquisitivo, para o terceiro, para o quarto, as multas rescisórias, né? A multa rescisória, aviso prévio indenizado, aviso prévio trabalhado, a multa do FGTS, as verbas rescisórias, melhor dizendo, tem que estar provisionada. Você vai ter a incidência dos encargos previdenciários e trabalhistas sobre valor de férias, adicional de férias e 13º. Os insumos, materiais, uniformes, equipamentos estão na planilha de custo. Insumos previstos na convenção, com exceção do Vale Alimentação, devem ser pagos para o trabalhador. Né? Um plano de saúde, por exemplo, um benefício social familiar, deve estar inserido na obrigação mensal. Então, glosar o posto está errado. Alguns acham que deve glosar só o transporte e alimentação, mas também está errado. Vale transporte e alimentação devem ser glosados, mas não somente eles. Para esclarecer essa dúvida, eu vou fazer uma mini apresentação para vocês, para a gente poder discutir esse tema. Esse tema ele é muito relevante, ele é muito recorrente nos cursos de planilhas que eu ministro. Se você ainda não fez um curso de planilha comigo, se você ainda não fez um curso de planilha comigo, não perca a oportunidade, consulte a nossa programação e venha se juntar ao portal LC. Espero que todos estejam vendo agora a minha planilha, está aí disponibilizada para vocês. A minha apresentação está aí disponibilizada para vocês. Aí vem a pergunta: as férias, para a gente chegar à conclusão o que a gente deve glosar na planilha, a gente tem que entender as férias de 8,33 ou 9,075 na planilha de custo contida no submódulo 2.1 ou 4.1 pertence ao empregado titular ou ao empregado substituto. Com base na primeira dica do professor João Domingues, vocês conseguem responder essa pergunta. Ficou claro para vocês no episódio anterior que as férias de 8,33 ou de 9,075 elas são destinadas ao custeio das férias ou antecipação de salário do titular. Porque a porcentagem de férias do empregado substituto, nós já vimos, é um dozeavo de dozeavos, que é 0,69. A outra pergunta é: a remuneração contida no módulo 1 pertence ao empregado titular ou ao empregado substituto? Na verdade, essa pergunta aí ela tem uma terceira resposta. A remuneração contida no módulo 1, ela pertence a quem trabalha. E aí, como é que eu chego a esta conclusão? Um esqueminha aqui que eu desenvolvi. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês um artigo que eu fiz, que é o descolamento entre a norma e a prática, em virtude de um questionamento que uma colega me fez à época sobre excluir
as férias da planilha de custo quanto da renovação contratual, em virtude do que consta da IN 7 de 2018. Ok? Vamos lá. O que vocês têm que entender? O empregado titular, no primeiro ano, ele trabalha 12 meses. Então, ele recebe 12 remunerações e vai receber um 13º. Vamos fazer o raciocínio de janeiro a dezembro, ok? E ao final do ano ele recebe 13 remunerações. No segundo ano é o período concessivo das férias dele. Ele trabalha 11 meses, vai receber o 13º e vai ter direito às férias, recebe 13. O terceiro ano e o quarto ano acontece do mesmo jeito, ele trabalha 11 meses, recebe um 13º, umas férias, 13. No último ano do contrato, é tudo igual, exceto as férias. Por quê? Ele recebe umas férias indenizadas, porque ele consegue fazer o quinto período aquisitivo, mas ele não vai ter o período concessivo. Então, ele recebe indenizadas de junta a 14. Então, veja que o empregado titular ele tem direito a 56 remunerações do módulo 1, aqui é o módulo 1. Ele tem 5 13º, 5 férias, 4 que ele tira e uma indenizada, totalizando 66 remunerações. Então, o empregado, ao longo de 5 anos, recebe 66 remunerações. E aqui eu estou falando que o 13º e férias, como ele é um dozeavos, ao longo de 12 meses, vai dar um inteiro, que é agora a remuneração. Se eu transformar isso para uma planilha de custo anual, eu tenho 12 remunerações, um 13º e umas férias. Então, eu tenho 14, ó, 14. Ao longo de 5 anos, eu vou ter 70 remunerações. A execução aqui ela é igual ao quadro anterior. Qual é a diferença? O substituto. O substituto ele substitui no segundo ano, substitui no terceiro ano, substitui no quarto ano e substitui no quinto ano, totalizando 4 remunerações, que são as 4 remunerações do módulo 1 que não ficam para ninguém. Então, com isso, zera. O saldo fica zerado. Se você não quer substituição do empregado titular, que foi a questão que eu fiz para vocês, a gente vai enxergar que vão me sobrar 4 remunerações. Por quê? Porque aqui eu não tenho substituto. Aí você fala assim, pô, João, para que vai sobrar 4 remunerações se eu não quero substituto? Eu, eu vou, eu vou glosar. Então veja que eu não vou prover na planilha de custos férias. Eu não posso fazer isso. Alguns órgãos, a gente vai apresentar algumas planilhas para vocês um momento mais à frente, em outros episódios relacionados às férias. Alguns órgãos não querem a substituição e deixam de prever na planilha de custo as férias. Isso está certo? Não, está errado. Veja que se isso acontecer ao final de 5 anos, vai faltar uma remuneração. Na verdade, se você olhar para a primeira linha do primeiro ano, se eu não renovar o contrato, já vai me faltar o valor das férias indenizadas. Então, me falta. Então, não é porque eu não quero a substituição que eu vou deixar de prever o quê? As férias. O que eu tenho que fazer é fazer a glosa. Então, já percebeu que eu tenho que glosar as 4 remunerações. Então, ano a ano, eu gloso uma remuneração, mas não é só isso. Aguarde. A SEGES, quando ela estabeleceu a IN7, dizendo que na renovação exclui umas férias, é porque ela adota a metodologia dos cadernos técnicos, que prevê o que no primeiro ano? 15 remunerações, porque a SEGES prevê férias de 8,33 e 2,78 de adicional de férias, totalizando 11,11 no 2,1, e prevê 12,45 ou 12,50 de férias no 4,1. É por isso que a SEG trouxe a orientação no caderno, na IN7, para poder excluir as férias. Mas veja
Mesmo excluindo as férias, ao final de 5 anos, me sobra uma remuneração. Em qualquer ano aqui ia sobrar uma remuneração, ok? Então, eu não posso prever duas férias de 8,33 no 2,1 e no 4,1. Porque se eu prever e for excluir, no final do contrato eu pago uma remuneração a mais. E pago as incidências em cima dessa remuneração a maior. Ok? Então a exclusão não resolve o problema. O que resolve o problema é apenas umas férias de 8,33, né, do titular e 0,69 do substituto, igual nós vimos no episódio número 1 das dicas do professor João Domingues. E aí vem a pergunta: eu posso amortizar as férias durante a renovação do contratual? Aí vai depender da estrutura que você utiliza. Se você utiliza o caderno da SEGES na sua precificação, você vai poder tirar, mas fica o recado que você está com o seu contrato super faturado. Se você não prevê as férias, você tem um risco de inexecuibilidade contratual. E se você prevê as férias e não quer a substituição, a gente vai ver como a gente vai fazer a glosa. Eu disponibilizei para vocês uma planilha de custo. Espero que todos estejam vendo. A planilha de custo, ela visa a contratação de motoristas e copeiras. 10 motoristas e 6 copeiras. Então, isso aqui é uma planilha que eu uso para estimar o valor da contratação. Essa planilha aqui eu fiz com base na convenção de Campo Grande, né, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, é uma planilha que eu uso a metodologia no curso da metodologia do auto preenchimento. Veja que eu tenho a planilha na estrutura da IN5, que eu tenho o módulo 1, eu tenho o 13º férias e adicional de férias, eu tenho os encargos previdenciário e trabalhista, os insumos de convenção coletiva e transporte, eu tenho um módulo da rescisão, eu tenho um módulo da substituição do profissional ausente, eu tenho os insumos, né, diversos materiais, uniforme e equipamentos, e tenho o BDI. Então, tem isso tudo. E aí que eu falei para vocês, a remuneração que está na planilha de custo é de quem trabalha. Se eu não tenho o substituto, eu tenho que glosar o quê? Esse valor, porque essa remuneração ela fica sobrando. E aí eu criei uma aba na planilha de custo. Esse procedimento que eu vou mostrar para vocês, ele advém do está disponibilizado para vocês aqui do caderno técnico de planilha de custo do STJ. É isso que está aqui. Só muda às vezes os percentuais, tá? A forma de enxergar, mas é essa a estrutura. Veja que esse 8,33 ele se refere à remuneração. É o módulo 1. Módulo 1, 1/12. Lembra que se eu não tenho substituto, eu gloso a remuneração. Eu não gloso as férias, porque as férias ou ela está em conta vinculada, ou o empregado recebe antes de sair de férias. Então, não é só as férias que eu gloso a remuneração. Então, é 1/12. E esse 1/12, ele vai multiplicar com o valor da remuneração lá do módulo 1, que é o H33. Se eu usei 12,10 nas férias, a gente viu isso, que a gente usou 12,10 nas férias, e aqui embaixo eu usei o 4,1, 0,69. Esse 0,69 é o 13º do substituto. E o que está para além de 11,11, que é o 0,99, são as férias e o adicional de férias do substituto. Na planilha de custo, eu tenho que fazer esse ajuste. Lembra que o total de férias, adicional de férias e 13º substituto é 162? Aqui eu estou glosando 168, porque a gente faz 12,10 e não faz 12,04. Ok? Os 6 décimos a mais é que vai dar 168. Somo eles e vou botar a incidência dos encargos previdenciários e trabalhista, que é o 2,2, sobre esse valor, que é o 36,80 sobre 10,02.
Somo esses valores, incido os encargos e vai me dar um valor mensal de 307,06. Multiplico esse valor por 12, é o valor que eu vou glosar da empresa, referente à remuneração, mais férias, adicional de férias, 13º do substituto. A remuneração é porque ninguém trabalhou, ok? E vou multiplicar somando com a própria incidência. Então, vai me dar 3.684,68. Tiro o valor do transporte e alimentação, eu pego isso lá da planilha de custo. Ele tem um link lá na planilha de custo, tá vendo? H54 e H55. E é o BDI da empresa. O que ela botar lá na planilha de custo dela vai gerar esse BDI aqui. E vai a base de cálculo desse BDI é o somatório desses dois valores, desses dois módulos anteriores. E aí o BDI nessa configuração vai me dar 1.455,26. Somo, então, os três cálculos. Esse cálculo da remuneração com vale transporte e alimentação e o BDI vai me dar 5.649,84. Esse 71.633 é o valor do posto do motorista vezes 12. Esse valor com desconto da substituição é o 71.633,82 menos o valor da glosa. Aqui é o valor mensal do motorista. E aqui, pessoal, o valor do posto do motorista é esse aqui, tá? E aqui é o mensal do desconto. Que é o percentual de desconto? O percentual de desconto vai dar 94,65. Eu estou glosando 5.649,84 e 5.969,48, que corresponde a 94,65. Se a empresa, na proposta dela, lá para motorista, coloca um BDI de 1% e um lucro de 1%, e ela é lucro presumido, quando eu venho para cá, ele altera esses valores. Veja que alterou o meu valor do BDI, que era 1.400 e pouco, é para 489, mas não altera o que? O valor da remuneração, nem o vale transporte e o vale alimentação. E continuou com 94,65, mas veja que a glosa agora, o post é 4.949,07 e a glosa é 4.684. Se tiver alguma outra alteração, se a empresa deixar, por exemplo, botar o aviso prévio trabalhado 0,04, e eu for olhar lá, o percentual da glosa é 95,57. Ele vai se ajustando. Ok? Então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente é que a gente não precisa sofrer com isso, basta ter esta planilha que ela faz a conta. Ela faz a conta para todos os postos que você tem. Aqui eu tenho um motorista e tenho o copeiro. Esse material está disponibilizado, tem um link para acessar para vocês, você pode baixar esse material. E espero ter contribuído, né, para vocês poderem entender o que deve ser glosado quando o empregado sai de férias e não tem o seu substituto. Ok? Então, estamos aqui encerrando o segundo episódio da Dica do Professor João Domingues. Espero ter contribuído. Espero que vocês possam divulgar esse canal de comunicação que o Portal LC está colocando para você, servidor público, que atua na licitação em contrato, e aqui nós estamos tratando de fiscalização de contrato. Espero que vocês sejam seguidores do portal, curte lá as redes sociais do portal, siga o portal, veja o Reverbere, acompanhe as nossas lives, as novas publicações e os nossos eventos. Participe dos nossos eventos. Solicite as nossas consultoras, clique no link aqui embaixo, solicite uma proposta. Nós estamos com um seminário de gestão e fiscalização de contratos na cidade de Maceió. Está imperdível.
Eu, professor Rafael Sérgio de Oliveira, professora Gabriela Pesce, coordenadora científica, professora Lindineide Cardoso e professor Igor Lourenço. Está imperdível. Obrigado. Vamos aguardar o terceiro episódio. Forte abraço. Aguardo vocês.